Olá pessoal, toda quinta-feira a gente sempre tem às 9 horas da noite, a gente tem a nossa live, mas nessa quinta-feira em especial acho que todos vocês devem estar ceando com a família de vocês, né? Então bateu certinho no dia 24 o dia da nossa live. Mas é o seguinte, não vou deixar vocês sem material, por mais que vou lançar hoje, caso 24 de dezembro, vou lançar o vídeo às 9 horas tradicional. Você vai poder ver hoje, amanhã, depois, quando for, porque eu não vou tirar do ar, tá? Essa vai ser uma aula que vai ficar disponível para a galera do YouTube e também para a galera que está nos nossos cursos. Então vai ser uma aula híbrida, vai estar tanto num lugar quanto em outro, tá? Então não precisa se preocupar, não vai sair do ar, ela vai ficar aqui, vai ficar disponível para todo mundo. O que a gente vai fazer nessa aula? É um problema de negócio trazido numa aula presencial por meu amigo Pedro, né? E esse problema basicamente consiste em você pegar históricos que estão em várias linhas e você levar para a linha de cima, para a linha pai, né? Então você vai ter uma linha que vai ter o histórico consolidado daquele monte de histórico quebrado que você tinha antes. Quem trabalha com Proteus sabe muito bem do que eu estou falando, né? Como eu falei, a aula vai ficar disponível no YouTube por tempo indeterminado, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais dos meus cursos, todos os meus cursos e principalmente do meu curso de Power Query, você vai lá joviano.com e você lá dentro vai ter curso para você e você verifica qual você se adequa e você vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade. Agora, bora para a aula. Esse exemplo aqui, ele surgiu num curso presencial. Foi basicamente o seguinte, o aluno tinha um razão contábil, desse razão contábil extraído do software Proteus, e ele disse o seguinte, cara, eu preciso juntar esses históricos aqui, ó, numa linha só. Então tudo que vem abaixo aqui do cara, eu preciso juntar numa linha só. Aí eu falei para ele, cara, isso é extremamente possível, vamos fazer. A gente acabou fazendo, ficou feliz e tal. E eu quero trazer para vocês porque esse é um problema recorrente, né? Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, você faça o download, entre em joviano.com, né? Lá dentro você entra em YouTube, você vai encontrar o link para um Google Drive, você procura esse arquivo aqui, ó, 2020, 12, 24, juntar textos. Se você estiver na qual plataforma onde esse curso estiver postado, você basicamente na aula, você só fazer o download, tá tranquilo, né? Então olha só, dentro dessa tabela aqui, vamos ver aqui, ó, design tabela 72010, eu vou mandar ela para dentro do Power Query, né? Então eu vou mandar ela para dentro da tabela intervalo, maravilha. O que acontece? Eu preciso encontrar, quer ver, olha, abrindo aqui, ó, eu preciso encontrar, tirar o tipo alterado que só atrapalha, aumentar um pouquinho o zoom para a gente poder enxergar as coisas um pouco melhor. Como é uma tabela só, eu vou me dar liberdade aqui de minimizar o painel, né? Então olha só, pessoal, o que eu preciso entender como primeira coisa? Qual que é, percebam vocês que os históricos aqui estão bem zoneados, né? Na verdade aqui eu peguei um gerador de texto, né? Então eu nem me preocupei se a palavra estava certa, se estava errada. Toquei ficha, tá? Então assim, ó, eu preciso encontrar pais e filhos, né? Então, por exemplo, esse cara aqui é o pai, né? Esse aqui é filho, né? Esse aqui é o pai, esse aqui é filho, esse aqui é o pai, filho, beleza? Então, quem me diz que essa linha aqui é a linha do pai? Opa, olha só, vamos para a direita aqui, ó. Estão percebendo que aonde tem essas informações aqui do lado, até a conta débito, conta crédito, né? Significa que é o pai, ou seja, onde é que tem as informações mesmo, valor, tal. Opa, beleza. Então, o que vem abaixo realmente é do filho. Maravilha. Então, percebam aqui o seguinte, olha só, quando o relatório trouxe para a gente, o relatório trouxe data, lote e documento, né? Lote e documento. Se porventura não tivesse trazido lote em branco, né? Por exemplo, aqui embaixo, como trouxe aqui a conta débito, poderia até pegar aqui e preencher para baixo, olha só, transformar preenchimento para baixo, né? Olha só, ele preenche para baixo as próximas linhas, mas não é isso que eu quero agora. Por que não é isso? Porque o que me interessa, no caso do Proteus, é saber o seguinte, ó, que a minha data, o meu lote, meu documento, eles formam uma chave, ou seja, eu não vou ter data, lote e documento duplicado. Quer ver por quê? Olha só. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, ou seja, dentro do lote 8890, no dia 6, eu tenho o lançamento 1 e eu tenho o lançamento 2, só. Vamos ver se tem algum que tem mais, olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, 8870, o lançamento número 1, no dia 13,
no dia 13 o lançamento 2, no dia 13 o lançamento 3. Simples assim, né? Então eu preciso agora criar uma lista desses históricos com essa combinação aqui. Como é que eu faço? Vou selecionar as 3 colunas que me criam essa chave. Eu vou dar um agrupar por, e aí vamos fazer a mágica acontecer. Alguns de vocês já tentaram alguma vez experimentar, mas olha só, todas as linhas. Aí aqui eu vou chamar o seguinte, tabela todas linhas, né? Então vai fazer o que? Vai pegar todas essas 3 caras aqui, ao invés de fazer o máximo, o mínimo e tal, vai me trazer todas as linhas. Vamos ver isso na prática aqui, ó. Ele criou sumarizadamente, colocou aqui dentro as tabelas, uma tabela com as linhas filtradas. Então, por exemplo, na interseção 1 do documento 1, eu tenho o quê? 3 linhas. Nesse aqui eu tenho 2 linhas. Nesse aqui eu tenho 3 linhas. Nesse eu tenho 2. Algum eu tenho mais do que 3? Deixa eu ver aqui se eu tenho algum com mais do que 3. Ou com uma linha. Talvez com uma linha eu não tenho nenhum, né? Ó, aqui ó. Esse cara aqui eu tenho 4 linhas. A linha é 16. Eu tenho 4 linhas. Então percebam que eu tenho que juntar isso aqui tudo. Para eu juntar isso aqui tudo, eu sei que se eu tiver uma lista com as informações eu consigo juntar. Mas até eu chegar numa lista, eu tenho que fazer esse cara chegar numa lista. Tenho várias formas, né? Você pode ser macaco velho, já você pode conseguir fácil. Mas eu vou fazer baby steps aqui para você entender. Para depois você refatora o código e você faz, tá? Mas olha só, baby steps, vamos lá. Eu vou criar uma coluna aqui do lado. Eu preciso criar uma coluna somente com esta coluna aqui, ó, CT2 histórico. Daí você vai perguntar o seguinte para mim, Joviano, como é que eu faço isso? Perceba o seguinte, como você faz para selecionar somente uma coluna dessa tabela aqui? Olha só, eu estou nessa tabela aqui, ó, linhas agrupadas, uma tabela. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou selecionar, botão direito, remover outras colunas. Cadê? Aqui, ó. Ele cria um código, table.selectColumns, né? Daí pega da tabela e tal. Eu dei um Ctrl C aqui, ok? Só copiei o código. Copiado o código, eu vou vir aqui agora, eu vou adicionar uma coluna. Né? Nessa coluna adicionada, eu vou chamar o seguinte, ó, coluna histórico, né? Histórico sozinha. Bem tranquilo, só para você entender, né? Coluna histórico sozinha. Eu vou colar esse meu table.selectRows. Aí ele me pede a tabela. Quem que é a tabela, gente? A tabela é essa coluna aqui. Então a cada linha eu tenho uma tabela. Então eu vou vir aqui, ó, 2 cliques. Maravilha. Agora aqui dentro eu poderia passar uma lista de colunas que eu queria trazer, mas eu não quero uma lista. Eu quero simplesmente ct2_ist, que é meu histórico. Então percebam que ele criou uma nova coluna com histórico. Oh, legal! Agora eu tenho uma coluna só e essa coluna só ela traz as minhas informações. Vou na linha 16 aqui, ó. Olha só, todas as informações, legal. Então eu vou fazer uma fórmula bem legal do nosso Power Query, que é o seguinte, olha só. Tabela para lista. Estou sendo bem lúdico aqui para ficar bem fácil, tá? Então, tabela para lista, table.toList, ele vai mandar a tabela com uma coluna para lista. Essa prerrogativa, com uma coluna para lista. Então, eu vou copiar essa tabela aqui, no caso, vou mandar para a lista. Olha só, ele criou a listinha aqui do lado. Mas percebam aqui o seguinte, olha só que interessante, olha que interessante. Vamos vir aqui na primeira aqui, ó. Então, quando eu tinha aqui esse histórico, ó, Lorraine, Y, Dollo, tal, AMI. Aqui embaixo começa o T, Consectum, não sei das quantas. Tranquilo? Se eu vir aqui embaixo e verificar o que ele criou o seguinte, ó, Lorraine. E aqui embaixo, ó, antes do T, ele acabou botando aquele nosso famoso símbolo de texto porque ele reconheceu alguma coisa fora do padrão. Isso aqui vai ser um problema? Não, não necessariamente vai ser um problema, porque a gente pode depois extrair esses aspas duplas e tirar fora. É o de menos, tá? Então vamos primeiro juntar e depois a gente substitui. Então vamos lá. Dificilmente isso aqui vai acontecer com você quando você tiver uma palavra normal e tal. Mas se acontecer, depois é só substituir. Para eu transformar esse cara aqui numa coisa só, é bem tranquilo. Olha aqui, ó. Aqui nesse carinha aqui, você vai vir aqui, ó. No lugar de extrair para novas linhas, você vai extrair valores. Propositalmente, eu vou vir em personalizado e vou botar um underline.
propositalmente, só para te mostrar a mágica acontecendo. Quer ver o negócio? Olha aqui. Loren Y, dolo AMI. Aí aqui, esse camarada aqui significa que quebrou a linha. Juntou com o outro, quebrou a linha. Só para mostrar para vocês aonde que quebra a linha. Ó, quebrou a linha e tal. Legal, já é o que eu preciso. E olha só, eu posso vir aqui agora e tirar esse underline aqui. E tá feito o meu código. Aí você vai dizer o seguinte, ah tá, Joviano, alguns caras ele fez certinho. Outros caras ele trouxe aquele carinha lá, ó, que eu tinha que tirar a esquerda ou a direita. Beleza. Então basicamente você vai vir ali, vai dar aquele seu famoso substituir, que é o substituir aspas dupla por nada. Aí ele vai limpar as aspas duplas todas que contém. Aí você vai perguntar, ah Joviano, mas eu queria tirar a esquerda e a direita, beleza. Aí você vai ter que pegar o conceito de lista e verificar se tiver na esquerda e na direita, então arranca as duas, se não tal. Você está plenamente capaz de fazer isso porque você já conhece os conceitos de list.transform, que a gente já passou aqui no curso e tranquilo, beleza? Então olha só, eu tenho aqui o histórico. Então perceba o seguinte, eu vou pegar aqui, vou até mudar aqui, ó, no lugar de valor substituído, até antes aqui, eu vou pegar, vou deixar assim mesmo. A tabela para lista aqui, valor substituído, eu vou colocar histórico explodido. Ok, histórico explodido. Nesse histórico explodido eu quero fazer o quê? Eu quero que uma tabela, que na verdade é esta tabela fonte aqui, ela vá lá e me busque esse histórico explodido, certo? Como é que eu vou fazer? Ainda no histórico explodido, eu vou vir em mesclar consultas, eu vou pegar data, Ctrl lot, Ctrl doc, certo? Eu vou pegar na mesma tabela, data, Ctrl lot, Ctrl doc, e vou dar um OK. Legal? Agora é só a gente vir aqui em cima e mudar. Eu quero... Qual que é a minha tabela 1? É a minha tabela fonte. Qual que é a minha tabela 2? É a minha tabela histórico explodido, que já está ali. Basicamente é dar um OK. Aí lá no final, ele vai trazer uma tabelinha, que aqui no final tem o lista. Só vir aqui no cantinho e tirar aqui, ó. Tirar para a tabela para a lista, que é aquela nossa coluna, e ela está aqui a informação completa. Ah, Juliano, mas ainda tem as linhas ali embaixo. Tá, ok. Se tem as linhas embaixo, agora é de menos, né? O padrão que a gente já descobriu é onde o que? Onde não tem informação aqui embaixo, por exemplo, onde tem as informações que não são em branco, ele tal, eu estou utilizando aqui, ó, REC diferente de branco. Pronto, ó, tá lá, ó, tabela para lista. Então, basicamente, é a gente excluir, pode ser até aqui, ó, Ctrl C. Podemos excluir esse histórico aqui, por exemplo, e podemos pegar esse histórico aqui e colocar dessa forma aqui. Agora vamos carregar esse cara, fechar e carregar para apenas criar conexão. Legal, vou salvar esse camarada aqui, botão direito, carregar para, tabela, nova planilha, e tá aqui a nossa informação bonitinha. Ele, claro, ele trouxe data aqui, ó. Aí a gente faz o seguinte, antes de carregar a gente dá aquela melhorada como última etapa, né? Vamos lá colocar os tipos então. Então aqui nós temos tipo de data, né? Então aqui nós temos tipo de esse aqui vai ser tipo, eita, transpor não. Vai ser tipo de texto. Esse aqui também é tipo de texto, porque é código da conta contábil. A unidade também é tipo de texto, porque pode ter 0 à esquerda. Esse cara é número decimal, esse cara é número inteiro. E o outro já está como texto. Basicamente carregamos de novo. Olha lá, já ajustou, já fez todo mundo. Nós temos as nossas 300 e poucas linhas com todas as informações bonitinhas, uma embaixo da outra, com um histórico completinho. Espero ter ajudado vocês. E se esse vídeo te ajudou, não deixe de deixar o teu curtir aí embaixo, se inscrever no canal também, claro. E vai lá no meu site e pesquise os demais cursos que eu tenho para você. Até mais!